Olá, amigos do canal Luz da Gratidão. Sejam todos bem-vindos. Por favor, inscrevam-se. Assim estarão apoiando o canal. Ensinamento de Meixo Sama, a cultura de Sul. Para falar sobre esse tema, começarei por explicar o significado do símbolo Sul. Como se pode ver, é uma circunferência com um ponto bem no centro. Se fosse apenas isso, não teria nenhuma importância, mas nada encerra significado tão grande e misterioso. Tudo no universo possui forma circular, como a Terra, o Sol e a Lua, e até mesmo os espíritos desencarnados, para se moverem de um lugar para outro, apresentam esse formato. Isso está bem comprovado pelo conhecido fenômeno Itodama. Quando as divindades se locomovem, também adquirem esse aspecto. No caso delas, são bolas de luz. As dos espíritos humanos desencarnados não possuem luz, sendo apenas algo enevoado de cor amarela ou branca. Tratando-se de espírito masculino é amarela e de espírito feminino branca, correspondendo respectivamente ao Sol e à Lua. Agora vamos ao mais importante. Naturalmente, nosso mundo também tem um formato circular, mas não passará de um círculo se o seu interior estiver vazio. No caso de ser humano, significa que ele não teria alma. Assim, colocar um ponto quer dizer colocar-lhe alma, isto é, que ele ganhou vida, sendo capaz de desempenhar atividades. Por conseguinte, o círculo com ponto no centro simboliza uma forma vazia, na qual se pôs alma. Isso equivale à expressão colocar espírito, usada pelos pintores desde antigamente. Com base no que acabamos de dizer, podemos afirmar que até agora o mundo era vazio, não possuía o ponto no centro, ou seja, a alma. Esta é a razão por que escrevi em outra oportunidade sobre a cultura sem conteúdo. Isso pode ser constatado em todos os setores da cultura. Como sempre digo, o tratamento sintomático das doenças também é uma manifestação disso. As dores e as coceiras são amenizadas por meio de injeções ou de medicamentos aplicados ao local. A febre baixa-se com gelo, corta-se também a purificação, tomando-se medicamentos. Dessa forma, o doente livra-se dos sofrimentos durante algum tempo, mas uma vez que não se atingiu o cerne da doença, a cura completa é evidentemente impossível e com o tempo, infalivelmente, a doença retorna. Na verdade, o que ocorreu foi apenas um adiamento. Sendo assim, a causa das enfermidades também está no ponto, no centro. Todavia, até agora, não se alcançou a compreensão disso. Outro exemplo é a criminalidade. Atualmente, a única maneira para tentar impedi-la é fazer com que o criminoso aprenda a lição com o sofrimento decorrente da pena que lhe foi imposta. Trata-se, pois, de um processo semelhante ao tratamento baseado nos sintomas empregado pela medicina. Por isso é que, quando alguém comete um crime, geralmente vem a perpetrar outros. Existe quem pratique dezenas deles e até mesmo quem os cometa a vida inteira, passando mais tempo de sua vida preso do que em liberdade. A causa também está na falta do ponto, ou seja, da alma. Pode-se dizer a mesma coisa sobre a guerra. Aumentando-se o poderio militar, o inimigo sentirá que não tem condições de vencer e desistirá da luta por algum tempo. Todavia, isso não passa de um meio de protelar a guerra. A história tem demonstrado que um dia, inevitavelmente, ela recomeçará. Assim sendo, podemos entender que a cultura existente até agora era apenas um círculo sem o ponto no centro. Eu sempre me refiro aos 99% e 1%. Se for inserido o ponto num círculo, isso significa que por meio de 1%, modificam-se 99%. Em outras palavras, representa destruir 99% do mal com a força de 1% do bem. Seria o mesmo que, com a força desse 1%, tornar branca uma circunferência prestes a ser pintada totalmente de preto. Relacionando isso ao mundo, significa preencher essa civilização vazia com conteúdo, ou melhor, colocar-lhe uma alma. Dessa maneira, daremos vida à civilização, que até agora só apresentava forma, como se fosse uma existência morta. Será o nascimento de um novo mundo. Em 10 de setembro de 1952, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.